Essa carta é para você que faz parte dessa egrégora e busca orientações para essa semana diante de um olhar matriarcal, junto às ervas, os cristais e o movimento lunar. Respira fundo 3 vezes e fica aqui comigo porque tenho cartas para lhe entregar. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso momento de aconselhamento lunar semanal, direcionado e sintonizado a todos vocês que se conectam com a egrégora do Arco 180. Por sinal, eu recomendo fortemente que, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal do YouTube, que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa vibrar na mesma frequência e assim ressoar mais claro o que eu vou falar aqui. E caso queira ficar mais pertinho diariamente comigo, me acompanha lá no Instagram, onde eu compartilho alguns momentos das práticas, eu tiro dúvidas e eu também busco saber a melhor forma de te auxiliar com esses saberes. O link está na descrição desse vídeo. Mas antes da gente começar, eu preciso dar alguns avisos rápidos. O primeiro é que no momento da consulta deste aconselhamento semanal lunar, o estudo feito junto aos saberes matriarcais, ele é direcionado a todos vocês aqui da nossa egrégora do Instituto Arco 180. E ele é compartilhado de forma coletiva para poder te auxiliar terapeuticamente a se organizar e a traçar, a fluir melhor na tua própria semana. Para facilitar essa compreensão, essa percepção da tua semana, eu organizo os conselhos em 5 áreas. Primeiro, eu trago uma visão macro da semana, uma perspectiva maior da nossa semana. Depois eu trago uma esfera material, mental, emocional e espiritual. Lembrando sempre que nós estamos aqui no espaço coletivo e algo pode não ressoar com você, tá tudo bem. Tem aquilo que lhe toca, que faz sentido para você e para sua semana, para que ela possa fluir da melhor e mais elevada maneira, certo? E o quarto aviso é exatamente agora, te prepara, pega, mentaliza teu propósito que você quer realizar essa semana, pega um papel, uma caneta para você anotar exatamente esses pontos que faz sentido para você e faz dele lembretes para que você possa organizar melhor os seus dias. Egrégora, nessa semana que vai do dia 14 até o dia 20 de setembro de 2025, a gente inicia com a bênção da força de uma lua minguante em Gêmeos e ela vai percorrer ao longo da semana, ainda nos signos de Câncer, Leão e Virgem. Rose, o que é que isso significa para mim? Isso significa que em uma semana, nesses 7 dias, essa energia lunar que está minguante, ela vai nos conectar as nossas águas internas aos 4 elementos. O que aponta que o nosso inconsciente, a nossa expressão, as nossas emoções, haverá uma necessidade de uma revisão de ideias, da forma de se comunicar, uma sensibilidade aflorada que busca recolhimento. As questões, anota essa, questões de autovalorização, autoestima, rotina, organização, vão bater na porta interna nossa, pedindo para que a gente reexamine como a gente se posiciona, pedindo para serem vistas. Então dê uma atenção a essas temáticas que vai te fazer muito bem essa semana. De uma visão macro, essa semana ela apresenta como uma estrela nesse novo ciclo kármico que a gente já vem trabalhando aqui. Traz uma renovação, uma esperança por um sentimento de que você agora finalmente está almejando ser autêntico. Uma ajuda espiritual vai chegar até você, fica atento para você perceber isso ao longo da semana. Ela também aponta para uma realização, mas que vai exigir de você paciência e prudência na conquista de se sentir-se vitorioso. Pode acontecer alguns maus conselhos ou algo ligado a um sentimento, alguma perspectiva de fracasso, que são obstáculos que na realidade é para serem superados. O que é válido mesmo é manter a mente ao longo da semana despreocupada, lembrando que esse é um momento de renovação, que chegou por um fluxo natural da própria tecelã da vida para organizar a vida. Então, supere esses obstáculos, não desvie, não desanime do seu caminho, do seu propósito. Apenas segue o fluxo, controlando a impulsividade e não se deixe abalar por uma decepção com alguém ou com alguma situação. A atenção aqui é porque
todas essas energias que nós estamos passando nesse momento de entre eclipse, perante essa possibilidade de uma decepção ou de se desapontar com alguém, ela traz uma possibilidade, inclusive, de sentir como se tivesse sido apunhalado pelas costas. Se não for isso, pode trazer um bloqueio, uma sensação de bloqueio emocional ou energético, porque nesse momento é como se coisas precisam ser trabalhadas, e para isso preste atenção nos seus chakras. Essa é a dica que eu quero dar para você. Sabe aquela sensação de nó na garganta, de uma dor fina no cardíaco, ou até mesmo um bloqueio no seu chakra do anjo da guarda, que é o contraponto nas costas? Preste atenção, porque se for necessário, faz alguma terapia energética para desbloquear isso. E mais uma vez, algo fala de cirurgia nas costas, então cuidado, evita acidente. Nesses dias poderá também sentir que o externo ele está como se fosse num aspecto de incapacidade de compartilhar as coisas, mas entenda que é normal, nós estamos numa lua minguante, então é direcionado as nossas energias para o nosso interno. O recolher aqui, ele é uma sabedoria. O conselho é que você, nessa semana, mantenha seu foco no seu propósito, lembrando que é tempo de recompensa, de colheita. Faça uma revisão de todo o processo que você, todo o progresso que você já fez, o mérito do seu trabalho bem feito. Confie na constância e nesse foco para que você possa alcançar os seus objetivos. Com tudo isso, eu posso dizer para vocês que é uma semana que nos traz uma capacidade da gente alcançar o que a gente está almejando com êxito. Destaco para quem está no alvo ali dessa renovação dos eclipses, no contexto de mudar de casa ou até mesmo de buscar novas habilidades, como uma semana que pode começar a movimentar essas temáticas na sua vida. Inclusive, se você faz parte desse grupo de pessoas que estão nesse eixo de renovação, me conta aqui nos comentários. Na esfera material, é uma semana que se conectou ao elemento fogo, o que exige um aspecto de saber liderar os bens materiais. É como esse obstáculo de querer trazer um movimento, de se movimentar, de trazer e de fazer acontecer. Porém, é preciso ter cuidado com decisões imediatistas. Literalmente, é o fogo que traz os benefícios, mas a gente tem que ter sabedoria para poder manuseá-lo. O aspecto material essa semana está exatamente nessa roupagem, exatamente nessa pegada. Então, atenção para não se colocar na semana numa postura, inclusive, de ser fracassado materialmente. Isso alimenta, né? O fogo labora dentro da gente. Então, evita esse posicionamento de uma mentalidade fraca ou de incapacidade de passar por todo esse processo. Lembre que nós estamos entre eclipse. Então, vivenciando um ciclo kármico que está mexendo, e ele está mexendo não é de forma aleatória. A tecelã da vida está fazendo tudo isso para colocar as coisas no devido lugar. Cuida para viver tudo isso de forma madura. Reconheça os sacrifícios que já foram feitos, inclusive sacrifícios de valores. O crescimento material ele reflete inúmeras questões internas do ser humano. Reconheça os erros e transforme o que for necessário. Dos erros obtenha apenas o aprendizado, deixando o passado no devido lugar. E retendo esse aprendizado é um cuidado de não se envolver numa mentalidade de escassez ao lidar com essa sua esfera material. Desperte para essa sua sabedoria interna e sua intuição, porque aqui aponta que elas já estão sinalizando qual é o caminho do seu crescimento material. O que precisa é a gente aprender, a gente se atentar, a sintonizar, a tirar essa dormência de uma conexão entre o coração e a mente. Os cristais, inclusive, são instrumentos maravilhosos, são excelentes mestres para poder te auxiliar nesse despertar dessa ponte coração e mente. Tudo isso fortalece para evitar uma decepção ou até mesmo sobre controlar essa impulsividade. Então a gente desenvolve mais prudência e compreensão mais assertiva quando a gente fala de tratar as coisas da sua esfera material. É uma semana que pede uma postura de liderança, mas uma liderança estrategista. É uma capacidade exatamente de unir mente e coração,
Lembrando que nem todos têm essa habilidade de mexer com fogo, como eu falei. Por isso, naquilo que você já está percebendo que tem uma fraqueza, procure fazer um trabalho. Se é uma fraqueza mental ou uma fraqueza emocional que você está precisando melhorar para saber lidar com essa realização material, examina qual é o aspecto e cuida. Vai te cuidar para poder você viver um ciclo melhor. Seja estrategista, cuidando dessa ponte mente e coração, que o sucesso material essa semana ela é promissora para você que faz isso. Há inclusive uma sorte galopando por aqui. E quem sabe seja você que vai montar nesse cavalo selado, que chamam de sorte, mas que tenha certeza que é fruto do seu trabalho bem feito. Por sinal, quem estiver encerrando o ciclo kármico em relação à moradia, mais uma vez aqui está apontando no estudo que apresenta uma janela para que isso se movimente essa semana na sua vida e essa mudança de casa seja real. Quem sabe seja esse cavalo selado que você está esperando. Agora, diante de tudo isso, atenção, porque há uma possibilidade de se deparar com uma pessoa desonesta, aquela pessoa que só quer ganhar a qualquer custo, nem que seja enganando mais uma vez. Então aqui fica o alerta, sem impulsividade, sem uma decisão imediatista. Cuida de tudo isso, amada egrégora, porque essa semana, no contexto material, tem tudo para trazer muitos benefícios para a sua vida, para esse seu crescimento nesse novo ciclo. Na esfera emocional, a gente tem uma semana profunda de ruptura. É uma mudança repentina de um aspecto emocional que você vai perceber, que você vai vivenciar e vai trazer para você um sentimento, inclusive, de sorte. Nossa, que sorte eu estou vivendo esse momento emocional agora na vida. Mas lembra do cavalo selado? As coisas não são aleatórias e não estão desconectadas. Agora, o principal obstáculo nesse contexto é o sentimento de autossuficiência. Afinal de contas, é preciso lembrar que o emocional precisa ter um autocuidado constante. Ter a manutenção das nossas memórias emocionais facilita imensamente a pessoa crescer na vida. Porém, ter dificuldade de buscar auxílio, ou até pior, não priorizar essa constância no teu autocuidado emocional, faz da autossuficiência um aspecto muito delicado essa semana. Porque não basta mudar. Lembre disso, fixe isso na sua cabeça. Tem que sustentar a mudança, tem que enraizar esse querer dessa mudança emocional que você está procurando para esse novo ciclo de vida. O que significa que é preciso reconhecer as suas limitações. E esse reconhecer as limitações é exercer uma das leis do amor belíssima que tem, que é do equilíbrio, que é do dar e receber. Então, se você está podendo dar, compartilha toda essa riqueza que você vem despertando a respeito do autocuidado emocional, nesse momento auxiliando outras pessoas a terem essa perspectiva mais elevada de si, a respeito da vida. Agora, se você está precisando receber, pede auxílio para compreender esse seu momento emocional. Essa lei do dar e receber está em alta essa semana. A oportunidade emocional que você está precisando para se fortalecer chegará até você. Fica atento para reconhecer. Sinalizou isso no material e no emocional. Uma pessoa para lhe auxiliar. O que é preciso na realidade é você saber o que você quer da vida, para quando a vida apresentar, você reconhecer. Porque não se engane, porque isso é comum as pessoas não saberem o que querem. Então, foque nessa transição que você está emanando. Reconheça e conheça o que de fato é felicidade e alegria para você. Essa semana está muito especial para a gente se sintonizar com essa frequência, com essa busca da alegria. Examinar como essa postura da alegria pode contribuir para os seus relacionamentos, para você ter mais responsabilidade afetiva com você e com o próximo, para equalizar essa conta emocional que precisa ser paga essa semana. A chave aqui é a alegria e a lei regente, a do dar e receber. Escolher essa alegria é evitar que mais na frente você vivencie um cenário de autoimposição de incapacidade. Como assim, Rosa? O que significa isso? É um cenário onde a própria pessoa ela se coloca, ela se vê como incapaz de merecer a alegria. Então, a melhor conduta aqui essa semana, no contexto emocional, é você mirar no horizonte que foi aberto, desse novo ciclo.
compreender esse processo de transição kármica que você está passando, que você está vivenciando. Inclusive, numa camada mais profunda, esse processo de transição que vai trazer um novo, os estudos apontaram a possibilidade de acontecer diante de uma viagem curta ou até ao vivenciar um luto de alguma forma. Como isso, uma dessas duas coisas, pode mudar a sua vida? Examine. É uma tarefa de casa para você. Por fim, a tristeza, a crítica ou uma pessoa que pode se apresentar essa semana, veja isso como apenas um aspecto externo. Mantenha o seu propósito dessa semana emocional, de você manter essa sua harmonia. Não se sintonize com esses aspectos de tristeza ou com uma outra pessoa que está desconecto com o teu caminho. Agora, para isso, você precisa saber e defender aquilo que você acredita, expressar os seus sentimentos. Ao passar por tudo isso, essa semana fará você ter mais prudência no contexto da vida e das suas emoções, trará um senso de justiça. Essa semana, na esfera emocional, ela pede exatamente que você seja justo com as suas emoções. Cuida e preste atenção em todos esses sinais que essa esfera está trazendo para você. Já a esfera mental, ela se conectou ao elemento terra, o que sinaliza que esse processo dessa transição nessa esfera mental, ela é um pouco mais compassada, mais lenta, porque até o elemento terra, ela conseguir transmutar em adubo, transformar em adubo o que ela tem para esse novo ciclo, o ritmo ele é mais compassado, o que aponta que esse aspecto mental da esfera mental é o mais delicado para essa semana. Então é preciso a gente ter cuidado com a nossa saúde mental para poder passar por esse processo. Aponta aqui uma necessidade para romper com a dificuldade ou com a preocupação com o financeiro, que pode estar abalando exatamente essa saúde mental. É como uma tomada de consciência. A gente precisa fazer esse estudo da nossa consciência de que por onde que eu ainda escolho a escassez. Estudar e identificar as crenças, a forma pensamento, aonde e como que ainda há uma falta de permissão para prosperar. Esse estudo é muito bem-vindo essa semana para a sua saúde mental. O principal obstáculo é perceber que essa mentalidade de alguma forma se abala por um desacordo, por uma traição. E de que forma isso se conecta com a raiz da escassez é uma tarefa de casa que eu deixo para você fazer diante de você perceber isso no teu cenário. Nesse cenário, o que eu aconselho é você se colocar no lugar de responsabilidade, de ser responsável, de ter muita disciplina, de ser honesto, compreendendo o passado, que de alguma forma pode ter encontrado inclusive o sentimento de rejeição. E um parêntese que eu faço aqui, a rejeição, ela é uma das raízes da escassez. Veja que as oportunidades e os sonhos que você ainda não realizou, de alguma forma, em alguma camada, em algum aspecto interno seu, você ainda precisa ser lapidado. Você precisa transmutar algo interno. Eleve essa percepção. E não por uma incapacidade, por um não merecimento, mas é que precisa ser lapidado algo. Como, por exemplo, assim, ter prazer e felicidade genuína quando você se propõe perante a vida para realizar algo. É sempre querer realizar algo na vida sob um propósito muito claro do para que você quer realizar. Isso vai muito além de uma perspectiva que conduz o porquê. Mas para que você quer realizar isso? Esse ponto vai te conectar de uma forma mais profunda, com mais resiliência para realizar isso que você está almejando. Saber ser, por exemplo, um bom parceiro, ser e ter um bom suporte, são pontos que vai trazer uma perspectiva mental mais elevada para essa sua semana. Esse posicionamento que eu estou falando de se ter nessa esfera mental vai trazer para você um contexto de você evitar um sentimento de solidão, de depressão. Cuidado com isso. Um conselho no lunar aqui é que você celebre as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, busque um círculo de apoio,
seja ele um círculo de amigos ou um círculo terapêutico, para você ter esse suporte de lidar com todo esse amadurecimento e cuidado da tua saúde mental. Uma pausa para poder reavaliar as lições que você já vivenciou é sempre bem-vinda e proporciona uma renovação, um renascimento mental, possibilitando e abrindo que novas ideias cheguem até você. Então veja que essa semana, no aspecto mental, ele pede esse cuidado para que você olhe para tudo isso com mais profundidade, de perceber crenças, perceber formas, pensamentos, e ao mesmo tempo traz puxa para uma responsabilidade perante a tua vida. Por fim, a esfera espiritual traz o elemento terra novamente, o que nos pede coragem e uma autoridade perante esse novo ciclo kármico que se abre aos nossos pés. Ter esse elemento terra nessa esfera espiritual também aponta o significado de trazer uma nova estrutura para esse novo ciclo kármico que a gente está abrindo. Então, uma estrutura mais madura, uma estrutura mais renovada diante de um aprendizado desse ciclo que a gente encerrou na nossa vida. Já no ponto da autoridade, traz um perfil de tomar para si a vida, de dizer sim para si mesmo, aceitar esse fluxo que a natureza está regendo, a tecelã da vida está regendo na natureza. Quando a gente aceita, simplesmente a gente aceita, mesmo que não signifique que a gente compreenda, mas a gente confia, a gente encontra facilidade para percorrer esse caminho de uma forma mais clara, a solução se faz presente. Claro que nesse caminhar, a disciplina, a realização com organização serão pontos altos a serem superados nessa semana. Trazer constância e ordem para que se tenha progresso. É necessário esse ajuste nessa estrutura energética e espiritual. E espiritualmente eu recomendo essa semana você refinar a sua sabedoria, a sua intuição, a sua compreensão de vida, como é que ela está sendo para você, para que esse aspecto realizador que a natureza está emanando para você aflore com mais fluidez. Deixa no passado a incapacidade de não compartilhar com as outras pessoas o que você sabe fazer, quem você é. Seja menos egoísta nesse processo. Pare de ter medo de ser quem você é, de ser autêntico. Faça o que precisa, sem o medo, sem o receio de um julgamento dos outros, ou até mesmo por uma culpa, por um medo de sua própria capacidade de crescer. Rosa, como assim? A pessoa tem medo da capacidade de crescer? Sim. Acredite que tem pessoas que elas carregam consigo uma trava de não merecer crescer por uma não permissão de sentir que tem dívida com alguma pessoa ou com algum cenário da vida, com algum emaranhado da vida ou com algum aspecto por acreditar em algo. O melhor aqui, nessa perspectiva, é buscar reconhecer, inclusive, a força da amizade. Seja um amigo, um parceiro, ou até mesmo um filho que está disponível ali para poder te ajudar a trazer esse crescimento. Inclusive, trazer o crescimento num nível até profissional. Então, reconheça essa força da amizade presente para poder elevar essa compreensão a respeito da vida e a sua capacidade de crescimento. Olhar sobre essa perspectiva nessa semana fará você sentir uma energia de equilíbrio, de confiança, de encontrar e compreender, sentir melhor a justiça divina regendo e conduzindo a tua vida. Se distancie do pessimismo, de mentiras, de falsas opiniões. E espiritualmente uma semana que traz sim a capacidade de realização dos nossos sonhos, seja de um filho ou de um projeto. Mas o que ela pede energeticamente e espiritualmente é criatividade. E principalmente, isso é a cereja do bolo nesse estudo da esfera espiritual, é que a gente seja leal, que a gente pegue o que é nosso, cada um pega o que é seu, seja leal a esse processo de autoconhecimento e de crescimento que a gente está vivenciando, esse portal que nós estamos passando.
Confia no fluxo, que ao longo do processo você vai, conforme você mergulha, você vai compreendendo melhor. Perceba que tudo isso que eu falei, todos esses conselhos e essas orientações terapêuticas, significa que nós estamos iniciando uma semana repleta de possibilidades especiais para a gente poder vivenciar esse entre-eclipse tão poderoso de renascimento. Mantenha o foco em seu propósito. Materialmente, vista-se como um bom líder para você conduzir a sua vida material. Sendo estrategista, lembre desse detalhe importantíssimo. Emocionalmente, tenha na alegria, né? Sintonizar essa alegria pela vida como um instrumento que vai te dar força, que vai enraizar suas escolhas de hoje em diante. Trace as suas escolhas de hoje em diante para vivenciar a alegria, para você ser feliz. Mentalmente, cuide da sua saúde mental, estudando suas crenças, reconhecendo caso precise de um suporte para lidar com alguma questão. Tenha zelo pela sua história, evitando se sintonizar com uma baixa frequência, uma frequência mais densa, como é a própria depressão, deixando que o passado fique pesado nesse momento de renascimento. E espiritualmente é um convite para você confiar no processo, dizer sim para você, para os seus sonhos e para esse novo ciclo kármico que está se abrindo aos seus pés, dizer sim para essa tecelã da vida que está regendo uma nova página, uma página em branco. Faça uma boa caminhada. Mas enquanto isso, enquanto você está passando por esse todo processo, para a gente poder ficar mais juntinho aqui, me auxilia a te auxiliar terapeuticamente. Deixa nos comentários qual dessas áreas você sente que mais ressoou com você nessa semana. Curte, comenta, compartilha, aquele clássico que todo creator pede para vocês que fazem esse movimento da gente estar aqui compartilhando tudo isso. Compartilha com quem você acha que precisa dessas orientações e que também vai agregar aqui ao nosso círculo, à nossa egrégora. Fazendo isso, você me auxilia a crescer e pode levar, me auxilia a crescer a poder levar essa palavra e esse saber matriarcal para outras pessoas. Eu sou Rosa, terapeuta matriarcal, que cada orientação ecoe como bênção em seu caminho. Até a próxima semana em mais um aconselhamento lunar para todos vocês desta egrégora.